Uma pessoa me perguntou o que significa carregar a cruz. E é comum que as pessoas tenham todo tipo de interpretação sobre esse texto. É natural que carregar a cruz tenha algum significado ligado à dor ou sofrimento, mas nem sempre as pessoas têm muita clareza sobre o que isso significa. Eu quero te ajudar a entender algo que é muito importante. O que significa carregar a cruz? E para isso, só o que eu te peço é curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas, como você. Então, vamos entender aqui o que significa carregar a cruz. Como eu disse, cruz remete a algo ligado a sofrimento, e a gente pensa, por exemplo, na própria história de Jesus que foi crucificado. E é interessante que os evangelhos falam de carregar a cruz antes, óbvio, antes de Jesus ser crucificado. Então, o que a gente pode entender sobre isso? Em primeiro lugar, uma coisa que é fundamental sobre esse assunto é entender que carregar a cruz tem a ver com aquilo que acontecia na própria vida de Jesus. Ou seja, a primeira pergunta, o primeiro nível que nós devemos colocar essa pergunta é o nível de o que é que significava carregar a cruz para as pessoas da época de Jesus. O que é que a cruz significava? A cruz que era uma punição romana. A cruz não era uma punição usada pelos judeus. A punição da cruz era uma punição romana. Era algo que tinha um sentido dentro do Império Romano. Então, nós nos perguntamos o que é que essa cruz significava. Como assim? Se a cruz é uma punição, então Jesus nos está chamando a ir para uma punição? É isso que ele quer dizer? Então, a cruz era um instrumento de morte do Império Romano, com o propósito de ser um instrumento que tornava a morte visível. Era uma punição exemplar. O propósito dela não era simplesmente punir aquela pessoa, matar aquela pessoa, mas que aquilo fosse uma morte dolorosa, que fosse uma morte feia e que colocasse medo em outras pessoas, para que elas não fizessem a mesma coisa. E claro, a cruz também não era uma punição para qualquer crime. A cruz era uma punição para alguns dos piores criminosos, para pessoas que eram consideradas como inimigos de Roma. E era uma punição que não era destinada para os romanos, mas para pessoas de outras províncias, pessoas que não eram consideradas romanas, escravos. Era uma punição que era destinada para as piores pessoas do mundo dentro dessa perspectiva romana. Então era uma morte humilhante, era uma morte pública, era um castigo exemplar, que convidava a uma execração pública. Era algo que convidava todos em redor a humilhar e a participar dessa humilhação, desse show grotesco. Então, quando se falava sobre cruz, a imagem da cruz não era uma imagem bonita. Era um símbolo punitivo do poder imperial romano. Então, num primeiro nível, quando Jesus dizia, venha após mim e carregue a sua cruz, o que ele está dizendo é que nós devemos estar prontos a aceitar os sofrimentos públicos, dolorosos, humilhantes, como os do próprio Jesus, como consequência de o seguirmos num mundo que o odeia. E claro, a gente pode se perguntar se isso não tem um sentido de crítica também ao próprio Império Romano como aquele que realiza essa punição. Para Jesus nós devemos sofrer com alegria, como os apóstolos de Jesus que se consideraram felizes, alegres em serem perseguidos, em aceitar rejeições sem reclamar, mas com gratidão. Então, num primeiro nível, esse carregar a cruz tem a ver com aceitação desse sofrimento que o mundo nos impõe. Não significa uma autoflagelação, não significa que nós amamos o sofrimento, mas que nós estamos dispostos a aceitar esse sofrimento como parte de seguir Jesus, mesmo que o mundo nos condene. Então isso já coloca um conflito entre nós e o mundo, ou já ressalta esse conflito. Essa dimensão de carregar a cruz, naturalmente, a partir disso, se abre para um universo mais amplo, pois a única maneira que nós temos de aceitar esses sofrimentos e essa rejeição do mundo é se a nossa vida interior estiver enraizada numa alegria celestial, e não naquilo que o diabo e o mundo oferecem em termos de prazer, de satisfação, de alegria. Então, essa aceitação do sofrimento imperial abre-se muito facilmente a uma ampliação que nós vemos, por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo. São Paulo vê não apenas Cristo como centro
de todas as coisas, mas uma imagem da nossa transformação, da nossa transfiguração, da nossa santificação, como repetição da vida de Cristo. Nós padecemos com Ele, nós morremos com Ele, nós somos sepultados com Ele, nós revivemos com Ele. Então Paulo vê a nossa transfiguração, a nossa transformação, o nosso caminho de discipulado como transformação em Jesus. Então para Paulo, estar crucificado significa morrer para o pecado, como ele diz em Romanos 6:6. Estar crucificado para as paixões, como em Gálatas 5:24. Significa estar crucificado para o mundo, como em Gálatas 6:14. 3 esferas interligadas. O pecado, as paixões e o mundo. Interligadas pela doutrina, pela maneira apocalíptica que Paulo tinha de ver o mundo. De ver o mundo como esse grande cenário de uma batalha cósmica entre as forças de Deus e as forças das trevas. Batalha na qual as forças de Deus estão destinadas a vencer. Então Cristo se entregou na cruz para nos livrar desse presente século mau. Isso se liga a uma imagem mais ampla ainda do mundo no Novo Testamento, como uma era maligna, mas que está destinada a ter um fim. E por isso, morrer para o mundo não significa ser guiado pelas preocupações e promessas do mundo, como a fama, a glória, as riquezas do mundo. Os discípulos de Jesus não pertencem ao mundo e não devem amar o mundo, ou ser amigos do mundo, ou conformados ao mundo. O mundo nesse sentido, de uma era má que se opõe a Deus. O mundo é essa esfera da atuação diabólica. Satanás engana todo o mundo. Ele é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. Todas essas expressões bíblicas mostram que o mundo é o palco, é o cenário de uma rebelião contra Deus. E os que andam segundo o curso do mundo andam debaixo desses poderes espirituais tenebrosos e enganadores, as forças espirituais da maldade. Então, estar crucificado para o mundo, para o pecado, para a carne, para as paixões, significa se opor a esse mundo de rebelião contra Deus. E, portanto, se nós nos opomos a esse mundo se opõe de volta a nós. Satanás, ele realiza isso através de uma ilusão espiritual. O mundo envolve ilusões que nos prendem aos pecados, os cuidados, enganos, ambições, corrupção, paixões, soberba, ódio, tudo isso ligado ao mundo. A única maneira de nos livrarmos delas é não seguir o curso do mundo, antes desprezar o mundo por amor a Cristo. O mundo é, em suma, a cidade dos homens, que vive para si mesma, para esse tempo, para glórias passageiras. Mas a aparência do mundo passa. O mundo passa e os nossos pensamentos devem se dirigir às realidades celestiais e eternas. Tudo o que é passageiro deve ser visto à luz daquilo que é eterno. O mundo é a criação sujeita à vaidade, à enganação, ao amor àquilo que não é importante. Santo Agostinho é nisso filho de São Paulo e dos Apocalipses. Embora o desprezo pelo mundo, contemptus mundi, seja normalmente associado àqueles que vivem reclusos, que vivem em comunidades separadas, monásticas, e por um cumprimento estrito das palavras do apóstolo Paulo, evitam se prender às coisas do mundo para se dedicarem às coisas do Senhor, significando, portanto, que a maioria dos cristãos precisa de um certo contato ou lida com o mundo. O fato é que, no sentido apocalíptico da palavra, nenhum cristão deve amar o mundo e carregar a cruz a sofrer as consequências de não amar o mundo. Como lemos em Marcos 8:36, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. É isso que significa carregar a sua cruz. Que Jesus te ajude a carregar cada dia, todos os dias, a cruz com Ele. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.